Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização, você que se inscreveu no canal. Quem não se inscreveu ainda pode se inscrever, você é muito bem-vindo. Que você acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Gente, não deixa de colocar aí o positivo, aí sabe esse dedinho que tem para cima aí, o like? Ajuda o canal, amém? Nós vamos dar continuidade hoje falando um pouco sobre o livro de Asher. Nós paramos ali falando um pouquinho, deixando uma curiosidade, sobre Ricaion, que foi o primeiro faraó, né? A história contou nesse livro de que ele era muito sábio, mas ele era muito pobre e ele queria ser rico. Então ele foi para o Egito e inventou ali uma história, num campo muito bonito, de que aqueles que quiserem sepultar os seus entes queridos teriam que pagar prata e ouro. E assim ele se enriqueceu muito e ele também adquiriu muita mão de obra braçal. Então o que acontece? Quando o rei Osíris descobriu, mandou chamá-lo, falou: vou matar esse cara. Só que como ele era muito sábio, com a sua conversa e com toda aquela riqueza e presentes que ele levou para o rei, ele ganhou a confiança do rei e ele foi colocado então ali para trabalhar para o rei. Só que ele fez um golpe, tomou então a cadeira, né, o trono do Egito, e ele, como tinha o seu nome mudado para faraó, ele passou a ser o primeiro faraó do Egito. Isso é o que relata no livro, nesse livro que nós estamos aí aprendendo um pouquinho mais. Por ele ter essas histórias assim, um pouquinho diferentes, coisas, né, um pouco fora do comum, é que ele não foi aceito como um livro verídico. Mas eu particularmente concordo, porque tem muita coisa a ver. Então ele vem falar que quando Abraão foi para o Egito, esse faraó já estava no poder e ele cobiçou a Sarai. Mas como ele era muito sábio, muito inteligente, muito tudo, mas Abraão tinha a bênção de Deus, eles foram tocados por uma peste. Todo o Egito foi alcançado com uma grande peste de hemorroidas. E ele entendeu então que ele tinha, quando ele soube que Sarai era desposada com Abrão, ele então entregou juntamente com servos, com a serva Agar e com presentes. Nessa época, Ló vai para Sodoma. Quando eles chegaram num determinado lugar, estava havendo muito problema. Abraão estava tendo muito problema com Ló, porque ele encrencava por conta dos pastos, das terras que estavam à volta, com os povos que estavam à volta, e aquilo grandemente estava aborrecendo Abraão. Então eles se separaram e Ló foi para Sodoma, onde ele teve muitos filhos e muitas filhas, e os seus filhos desposavam-se com aquele povo daquele lugar. Conta no livro de que ele tinha uma filha mais velha chamada Pautite. E porque aquele povo era mau, não era um povo hospitaleiro, eles mandavam matar até os seus visitantes. Eles, num determinado dia, entrou um visitante naquele lugar, eles roubaram, saquearam aquele homem, mandaram agredi-lo e lançaram ele para fora da cidade. Ela muito se compadeceu deste homem, e aí o que ela fazia? Ela dizia assim: ele vai morrer de fome, não vai ter o que comer. Ela colocava pão dentro do jarro de água, e quando ela saía nos poços para buscar água, ela ali lançava aquele pão para que aquele homem pudesse pegar. E quando ela voltava, ela deixava a água para ele beber, porque ele não podia se aproximar dos poços de água. Então ele ficava sempre naquele mesmo lugar. Aquelas pessoas que tinham poder na cidade, as autoridades daquela cidade, começaram a observar e falaram: nossa, ele está lá faz tempo, não come, não bebe, e até hoje não morreu, vamos observar para ver quem é que está sustentando ele com comida. E viram a Pautite, então, fazendo isto, e eles a queimaram viva. Olha como que era a situação daquele povo. Deus já estava tão irado
porque eles não poupavam nem mesmo as crianças. Então Deus mandou 2 anjos para tirá-los de lá, como ele tinha dito para Abraão que iria poupar aquele que ele visse que era justo, que era uma pessoa honesta. E Ló, ele tinha o conhecimento de Deus e ele era um homem justo. Então Deus o tirou de lá apenas com 2 filhas mais novas e a sua esposa, porque os outros filhos não quiseram sair da cidade. Então esse livro relata que a esposa de Ló olhou para trás por conta dos filhos que lá ficaram. Então ela se transformou numa estátua de sal. Quando isso aconteceu, Abraão, chegou um novo tempo de dificuldade na terra, Abraão foi para Gerar, a terra dos filisteus. Olha só, Abimeleque era o rei de Gerar. Aqui tem um tirateima para nós, porque muitos dizem assim: nossa, Abraão foi lá e Abimeleque quis casar com Sara. Depois Isaac foi, o mesmo Abimeleque quis casar com Sara. Olha só, Abimeleque já era rei de Gerar e ele passou lá alguns anos. E ele também fez a mesma coisa que o faraó do Egito. Ele quis Sarai como esposa. E Deus já estava vendo que isso iria acontecer, também tocou naquele povo e naquele rei, que prontamente a mandou de volta para Abraão, com muitos presentes, com servos e servas. Olha só, o Abraão já tinha recebido servos, servas e riqueza de Nimrod, depois do faraó do Egito e agora de Abimeleque. Então aqueles animais foram procriando, ele foi plantando, por onde ele passava, ele conseguia uma colheita muito grande, porque a bênção de Deus era com ele, ele foi a cada dia se enriquecendo mais. Quando ele voltou para as terras de Manre, ali nasce Ismael. E depois de um tempo, quando Ismael já era grande, nasce Isaac. Porque houve um ciúme, né? E o Ismael se enciumava e queria até tirar a vida de Isaac. Ele lançou para longe de si a sua serva Agar e a Isaac, por conta desse desentendimento familiar que havia, né? Contudo, a palavra diz que depois Ismael, já depois de adulto, voltou e viveu ainda 26 anos nas terras de seu pai. Bom, vamos aí resumir o máximo possível, né? Quando Isaac tinha 35 anos, morre o seu avô Terá, com 205 anos. E aí foi passando-se o tempo, o inimigo, vendo que Abraão era muito abençoado, ele começou a incitar Ismael. Foi nessa época que Ismael volta, né, para habitar com seu pai, já eram adultos. E ele diz para Isaac: você não teria coragem de se entregar, você confia tanto em Deus, você obedece tanto o pai, você não teria coragem de se entregar num sacrifício? E ele diz: teria. E aí também Satanás se apresenta a Deus e diz: ele não é teu amigo, mas pede o filho para ver se ele te entrega. Então começou essa história do sacrifício de Isaac. Esse livro diz que começou dessa forma. Quando Isaac sai com seu pai para ir para o monte, para fazer ali o sacrifício, tanto Isaac sabia, quanto Abraão sabia para que eles estavam indo. Só quem não sabia era Sara. E o livro diz que apresentou-se para Abrão um velho, um ancião de dias, dizendo para ele que deixasse isso para lá, que não era necessário, e fazendo muitas ofertas para que ele desistisse do sacrifício, mas Abraão não desistiu. Depois, Satanás se apresenta para Isaac como se fosse um jovem muito jovem, também dizendo tantas coisas para Isaac não aceitar aquele sacrifício, mas ele não desistiu. Por fim, eles chegam num lugar que não tinha rio, mas estava passando um rio de uma correnteza muito forte, que eles precisaram atravessar. E assim que eles conseguiram passar por aquelas águas se secaram. Então Abrão
ele conseguiu entender que era o inimigo da sua alma tentando impedi-lo. Mas providencialmente, nós já conhecemos a história, quando eles chegaram no local, Deus preparou o cordeiro. Nesta época, Isaac não era menino, ele já tinha 37 anos de idade. Olha só que curiosidade, né? E esse mesmo ancião, que na forma, né, Satanás se transfigurando de ancião, aparece a Sara e diz para ela que Isaac havia sido morto no sacrifício. E ela não se conteve em si mesma, se sentindo muito mal, chegou a falecer. Ela tinha 127 anos. Conta a história de que quando, né, essa história desse livro, que quando eles regressaram, então eles foram até a caverna, aonde ela seria sepultada. Dali, Abraão resolve então enviar Isaac para as terras, né, de Sem, filho de Noé, para que fosse ali aprender mais e ter mais, ser assim mais apurado nas coisas de Deus. Ele ficou lá 3 anos na casa de Sem. E Abimeleque, que era o rei de Gerar, morre nessa época. E o seu filho, que tinha 12 anos, Abimeleque, foi então tomar a posse do trono. E ele passou a usar o nome do pai, que era Abimeleque. Possivelmente Abimeleque II. Nesta época, já com 140 anos, e pai dos Moabitas e dos Amonitas, que era Ló, morreu, né? Ele teve os 2 filhos com as filhas e ele morre com 140 anos. E Isaac volta para a casa do seu pai, já com 39 anos, que é quando Abraão resolve, né, arrumar uma esposa da parentela, da descendência deles, para Isaac. Olha só, nesta época Abimeleque morreu com 193 anos, né? E o Isaac tinha 37 anos. Quando Isaac volta, né, já próximo de completar os seus 40 anos, Eliezer vai, que era o servo de confiança, buscar uma esposa para Isaac. E ali ele traz então Rebeca, que tinha 10 anos de idade. Gente, olha que coisa interessante. Isaac com 40 anos e Rebeca com 10 anos veio para o meio, para onde estava Abraão e a sua família, para ser esposa de Isaac. Mas nós vamos dar uma paradinha aqui, porque depois nós vamos entrar agora na história, né? Vamos dar ainda uma pincelada em algumas curiosidades, né, a respeito de Ismael, a respeito de Abraão, e vamos adentrar na história de Isaac. Eu espero que até aqui você tenha gostado. Deixa o teu comentário, compartilhe o vídeo, porque aqui é um resuminho. Você pode também estudar esse livro, mas aqui você já vai ter um conteúdo, né, um conhecimento. Convido também a vocês a visitar a minha página no Facebook, Reflexo da Glória. Lá tem louvor, lá tem live, lá tem mensagens que você pode compartilhar com quem você ama. Deus te abençoe grandemente. Essa semana ainda teremos mais vídeos e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Uma excelente semana para ti, em nome do Senhor Jesus.